Nesse livro aqui, um ícone do terror psicológico foi criado, trazendo um ambiente amedrontador que assombrou a mente dos leitores por anos, tornando-se assim um ícone da cultura pop e um clássico indispensável de Stephen King. Oi, meu nome é Gabriel Carelli e hoje a gente vai fazer uma resenha deste livrinho aqui chamado O Iluminado de Stephen King. E antes da gente ir pro vídeo, só vou pedir encarecidamente aqui do fundo do meu coração para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também me seguir nas outras redes sociais que estão aqui na descrição, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Aqui conhecemos Jack Torrance, que está em busca de recuperar a sua vida. Para isso ele aceita uma vaga de zelador de inverno no Hotel Overlook, levando juntamente sua esposa Wendy e seu filho de 6 anos, Danny. E o que deveria ser um trabalho de alguns meses isolados no hotel luxuoso, começa a se mostrar um pesadelo para ele e para sua família. Além dessas paradas que dão a base da história pra gente conhecer o que tá acontecendo, a gente acaba descobrindo que o filho dele, né, o Danny, ele tem um poder que é autodenominado iluminação, né? Então, dá até o nome do livro, né? Mas qual que é a parada? Esse superpoder que o filho dele tem é uma parada que vai fazer com que ele consiga ter uma certa sensibilidade espiritual, a gente pode falar dessa maneira, e faz com que a criança simplesmente consiga ler mentes. E essa parada aqui vai ser extremamente importante na trama desse livro aqui. É basicamente isso que vai ditar o ritmo do livro, o que vai acontecer, o que não vai, o que vai perseguir eles e tudo mais. Quase como se fosse uma manifestação do hotel e da mente do Danny junto. Agora, falando de personagem, a questão aqui é que o Jack, ele acaba sim sendo muito bem trabalhado. Porque simplesmente assim, eu tive a sensação de que o personagem do Jack, ele é o tempo inteiro questionável, entendeu? Eu não sei explicar muito bem, mas eu tive uma leve sensação de que, ao decorrer que você vai lendo, assim, desde o começo, você tem uma parada aqui, você sente uma parada aqui, de que o Jack, ele não é um homem bom, entendeu? Por mais que ele transite muito bem entre esse nível de cinza que a gente comenta sobre os personagens, né? Que ele não é um personagem que caminha entre o branco, né? Que é uma pessoa boa, entre o preto, os tons de preto, que é uma pessoa ruim. Ele caminha muito bem entre esses tons de cinza. Eu não consegui, assim, acreditar que esse malandro aqui poderia ser uma pessoa boa em nenhum momento do livro. Sempre me vinha algum questionamento, alguma insegurança no fundo da minha cabeça que falava assim, esse cara vai surtar em algum momento e assim, ele só veste uma máscara e se segura o tempo todo. E também a parada é que ao decorrer dos dias que vão passando nesse hotel aqui, a família simplesmente vai perdendo a cabeça. E aí você se encontra em um lugar onde assim, a criança acaba sendo a mais lúcida, entendeu? Ou seja, a gente claramente tem um problema aqui. Mas talvez o personagem que mais me encantou nesse livro aqui tenha sido o próprio Hotel Overlook. Porque assim, aqui a gente descobre a história do que aconteceu dentro desse hotel, quem foram os donos, por que esse hotel pode talvez ser mal assombrado. Mas a questão aqui também, ó, por exemplo, nesse livro aqui que eu tô segurando aqui pra vocês, ele é uma versão um pouco mais antiga, e na versão um pouco mais nova que vocês estão vendo aqui na tela agora, tem uma versão estendida, né? Depois que você finaliza o livro, tem uma versão estendida que explica um pouco melhor a história do hotel em si. Então dá pra se aprofundar muito bem na história do hotel. Mas não só isso que faz esse hotel ser uma presença tão forte. Tudo que envolve esse ambiente aqui, então, por exemplo, a arquitetura, o ambiente você sente ali dentro, talvez um lugar um pouco mais pesado e tudo mais, tudo aqui acrescenta muito bem ao terror psicológico desse livro. Porque você sabe que o hotel tem alguma coisa a ver com as coisas que estão acontecendo. Porém, o meu ponto aqui é que esse livro aqui não é um livro perfeito. Em vários momentos, o horror aqui dentro é trabalhado de forma perfeita. O King consegue escrever e desenvolver aqui as cenas de terror de maneira que vão te dar angústia, entendeu? Vão te causar um pouquinho de ansiedade. Mas assim, faz muito sentido o jeito que ele consegue trazer esses medos e te colocar questionando até mesmo se aquilo aconteceu de verdade. Se o Danny tá, de alguma forma, manifestando aquilo, ou se é algum superpoder sobrenatural do hotel. Tudo isso você fica se questionando com as paradas que vão acontecer aqui. Então essas cenas de terror, essas construções são muito bem feitas. Porém, pra mim, já em outros pontos, infelizmente o King, ele não consegue desenvolver isso. Em alguns momentos você passa lendo, tipo assim, vamos lá, passa essa parte aqui, que isso aqui talvez escrito pra dar medo, mas não tá funcionando nem um pouco. Pelo menos essa foi a sensação que eu tive. Algumas coisas talvez que possam fugir um pouco demais da realidade, talvez da própria realidade que o livro te mostra ser possível. Isso me tira um pouco dessa
dessa história e desse terror aqui, entendeu? E uma parada que pra mim é um dos pontos mais fortes do Stephen King, aqui eu não sei se é uma falha dele ou se é alguma parada comigo, entendeu? Porque eu me vi muito distante dos personagens. Geralmente você nos livros do King lê e vai se relacionando com esses personagens, vai entendendo o lado deles, você se aproxima muito deles. Talvez até, por exemplo, em It, em alguns pontos, quando você termina algum capítulo, ou quando você até termina o livro, você se sente meio órfão daquelas pessoas, sabe? Dos pensamentos, de passar um tempo junto com elas. E aqui, talvez esse seja o propósito, inclusive, que você não se sente próximo dessa família, você vê eles muito de longe, é como se você estivesse assistindo, literalmente, tipo assim, à distância, entendeu? Você não chega perto o suficiente pra talvez se relacionar bem com eles, entendeu? Mas, assim, no final das contas é muito fácil entender por que esse livro aqui virou um ícone clássico, um ícone da cultura pop, por que ele foi adaptado para o cinema e virou um filme de grande sucesso, por que ele virou um ícone clássico da literatura de terror psicológico, entendeu? Porque, assim, as cenas de terror que funcionam muito bem. Porém, pra mim, nem tudo é harmonia e nem tudo funciona nesse livro aqui, algumas coisas me afastam um pouco, por isso a minha nota pra esse livro aqui é 3,5. Talvez o meu grande problema aqui tenha sido que eu fui com a expectativa muito alta pra ler esse livro aqui, entendeu? Sendo apontado como um dos melhores livros do King, um dos livros mais aterrorizantes e tudo mais, e talvez isso tenha me afastado um pouco, porque, assim, eu tava com a expectativa tão grande, quando eu fui lendo, fui entendendo o que tava rolando e tudo mais, quando eu terminei esse livro aqui, pra mim ele deixou um pouco a desejar, entendeu? Mas ainda assim, é um bom livro, é uma boa leitura, tem momentos excelentes, momentos icônicos que você vai ler aqui, e que com certeza vão ficar grudados na sua mente. Porém, infelizmente, pra mim, passa longe dos melhores livros que eu já li do King. Então, essa foi a resenha do livro O Iluminado de Stephen King. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, claro, deixa um like, se inscreve no canal e também me siga nas outras redes sociais, beleza? Bom, a gente se vê no próximo vídeo. É isso. Falou.